Vamos falar agora da situação da seca e do clima extremo que atinge o Brasil, com número de queimadas aí sem precedentes em todo o Brasil, inclusive aqui na nossa região, que tem sofrido muito com poluição, fuligem, fumaça, que deixa a qualidade do ar entre as piores do mundo. Recentemente, um observatório da Suíça colocou o ar de São Paulo, capital, como o mais poluído do planeta. Mais sobre isso, converso agora com o consultor ambiental do Senado, Joaquim Maia Neto, que inclusive foi servidor do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, e que inclusive chefiou órgãos aí em unidades da região, outros estados, e tem ajudado na formulação, aí nos debates sobre políticas públicas, sobre o que pode ser feito para, se não resolver, amenizar essa situação. O Joaquim, que, como eu disse, trabalha no Senado, mas é de Rio Preto, está aqui passando uma temporada de férias. Quero te agradecer, viu, Joaquim, por estar aqui. E vamos lá, qual a avaliação que você faz? O que está acontecendo com o nosso clima, não só no Brasil, que vive uma seca extrema, mas outros lugares, chuvas torrenciais, a tal da mudança climática chegou para valer, é reversível isso? O que está acontecendo com o planeta? Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os espectadores. Bom, o que está acontecendo, Alexandre, é que a gente vive agora num novo normal. Os cientistas há quase 40 anos vêm alertando para a necessidade de redução das emissões de gases de efeito estufa, principalmente de carbono na atmosfera, que isso inevitavelmente afetaria muito o clima planetário. Muitos achavam que isso ainda ia demorar, que não era coisa da nossa geração. E nós estamos vendo que o problema já está, não é um problema do futuro, é um problema que já está nos afetando. O que ocorre é que o aquecimento global, causado pelas emissões originárias das atividades humanas, ele está mudando o regime climático e o regime hídrico também. O regime de chuvas no mundo está muito alterado. Então, o que nós observamos agora é que, além da temperatura, as temperaturas médias maiores, as chuvas estão se concentrando em períodos menores. Então, nós estamos ficando com um período de seca cada vez maior. Isso faz com que a umidade do ar vá caindo enquanto a chuva não volta, a vegetação seca. E por isso a gente precisa de implementar urgentemente uma das coisas que está previsto no Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele fala da necessidade de redução das emissões, mas fala também da necessidade de adaptação da sociedade, inclusive das cidades, às mudanças climáticas. Então, nós precisamos de medidas de adaptação, porque o clima extremo ele torna a natureza mais propícia a esses incêndios, por exemplo. Então, isso, atrelado à ação criminosa de muita gente, torna o quadro ainda mais grave. Uma coisa era você colocar fogo, que já é crime há muito tempo, fogo na vegetação, num regime de chuvas muito mais favorável para a sociedade, isso não causava tantos prejuízos. Mas hoje, com a seca extrema, umidade do ar baixa, muito tempo sem chover, esses eventos criminosos, né? E quando eu falo criminoso, eu não estou falando só quando ocorre com dolo. É bom saber que o incêndio que ele é originado sem a intenção de causar um incêndio, por exemplo, um fogo não autorizado para manejo de culturas agrícolas, se ele se torna um incêndio, ele também é crime. A pessoa não teve a intenção, mas ele também é crime. Então, esses eventos, eles agravam muito mais a situação climática. E vento, né? Muito vento, que espalha muito rápido esse fogo. Ô Joaquim, eu até estava vendo uma reportagem ontem, em Goiás, cara, rios como o Araguaia, praticamente seco, com bancos de areia. Isso no Rio Madeira, na Amazônia, enfim, muitos mananciais secando. Isso, conforme vai passando o tempo, gera uma bola de neve que vai piorando a situação, secando mananciais, ou não, uma temporada boa de chuva recupera isso? Não, é lógico que se tiver uma temporada boa de chuva, vai mitigar. Mas o que nós estamos observando é que as consequências das mudanças climáticas, elas vão gerando eventos em cadeia, em progressão geométrica, cada vez mais graves. Então, por exemplo, quanto mais o planeta aquece, mais carbono é liberado, porque você começa a ter aquele carbono que está no solo em áreas congeladas, você começa a ter um ressecamento
das florestas. Hoje a floresta amazônica não é mais úmida como ela era antigamente. Inclusive tinha gente até que falava que a floresta não queimava. De fato, a floresta, enquanto ela é úmida, ela segura um pouco o avanço do fogo. Só que isso vai causando um dano. Como que as chuvas são formadas? As chuvas são bombeadas através das árvores, né? Então, a água que as árvores retiram do solo, toda essa água que as árvores retiram do solo, elas são evaporadas, né? Um processo chamado evapotranspiração, que forma esses rios voadores que circulam pela atmosfera, e muitas vezes a chuva que cai aqui é uma chuva que vem da Amazônia. Quanto menos chuva você tem, mais a floresta é impactada, ela passa por um processo que a gente chama de savanização, né? Ela vai se transformando numa fisionomia diferente da floresta úmida, mais parecida com o cerrado vai ficando cada vez mais árido, as áreas semiáridas vão se tornando áridas, então o processo vai se agravando cada vez mais. A falta de chuva e os rios mais baixos também, eles resultam em menos infiltração nos lençóis freáticos. Muita gente não sabe, mas os rios muitas vezes são sustentados por água que existe abaixo do leito do rio, né? Que são as águas que estão nas rochas, né? A água subterrânea. E tudo isso vai se agravando cada vez mais. Muitos cientistas, inclusive, acham que nós estamos num ponto de não retorno ao que existia antes. É isso que eu ia te perguntar. Eu vi uma previsão aí de 1 ou 2 ambientalistas que acham que a floresta amazônica não tem mais condições de voltar a ser o que era. Aí eu vi alguns comentários, é uma previsão muito catastrófica, mas pelo jeito a situação está complicada, né? Porque é foco de incêndio para todo lado, você vai desequilibrando ali o bioma. Exatamente, nós temos que ter ações para conter ao máximo esse processo de degradação que as mudanças climáticas estão causando na floresta. Mas é fato que está cada vez mais sendo comprovado que é extremamente difícil retornar ao que era algumas décadas atrás, né? Eu sei que você tem participado de debates no Congresso, no Instituto Chico Mendes, no IBAMA, sobre ações que podem ser adotadas ou que foram decididas e se mostraram ineficientes. A própria ministra Marina reconheceu, né, que o que foi pensado em termos para a estiagem desse ano ficou aquém do que seria necessário. O que tem sido debatido, Joaquim? O que pode ser feito? Contratar mais gente, mais brigadistas, enfim, o que pode ser feito? O Congresso Nacional ele conseguiu um avanço muito grande neste ano, que foi a Lei do Manejo Integrado de Fogo. Essa lei foi aprovada nesse ano, ela já está em vigor. Ela prevê algumas ações. O manejo integrado de fogo é um planejamento de como o fogo pode ser utilizado, não apenas para atividades agropecuárias, mas até mesmo para conservação. Hoje, com essa estiagem muito intensa, você acaba tendo uma quantidade de vegetação seca acumulada que, quando tem um incêndio, é impossível de controlar. O material combustível que se junta, ele promove esses incêndios como a gente nunca via. Então, um dos elementos que tem, por exemplo, na lei do manejo integrado de fogo é a queima prescrita, que é uma queima que você faz num período que a vegetação ainda está úmida, a umidade do ar ainda está alta, você consegue diminuir a quantidade de material combustível, aí quando tem um fogo no período não propício, você consegue controlar ele melhor. Além disso, além desse planejamento, nós precisamos de investimentos em tecnologia. Claro que precisamos de mais gente, né? O número de brigadistas tem que ser muito maior. Eles não podem hoje estar concentrados só no IBAMA, Instituto Chico Mendes, nos órgãos federais. Hoje os estados e municípios vão ter que investir em brigadas de incêndio. Isso faz parte daquilo que eu falei no início, da adaptação das cidades à mudança do clima, né? Os municípios têm que começar a se adaptar a essa nova realidade. Na questão tecnológica, nós temos que trabalhar com imagens de satélite, câmeras de alta resolução, monitoramento com inteligência artificial, coisas que existem já em empresas privadas, por exemplo, essas empresas que plantam madeira para celulose, né? Eucalipto, por exemplo, a Suzano, por exemplo, que é uma empresa conhecida que planta eucalipto, ela tem todos esses sistemas tecnológicos de monitoramento para combater incêndios nas suas florestas. Nós vamos precisar disso nas unidades de conservação, nas áreas protegidas.
Além disso, nós também precisamos ter ações de adaptação da população humana a essa nova realidade. Hoje o fogo, nós estamos vendo coisas que a gente não via no passado. A gente via lá em Portugal incêndios devastadores que queimavam casas, né, habitações humanas. Na Austrália, hoje já está acontecendo isso aqui no Brasil. Califórnia, né, que todo ano arde em chamas, lá São Francisco, né? Exatamente, eu me lembro que a gente dizia, ainda bem que isso não acontece no Brasil. Agora acontece, esses incêndios estão chegando em áreas habitadas. Então nós vamos muitas vezes ter que desocupar áreas. E aí não é só incêndio não, Alexandre. Você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul? E faz parte do mesmo processo. Esse processo de estiagem severa e prolongada, ele é decorrente daquilo que eu falei, que é a concentração das chuvas num determinado período. Então tem o outro lado também. A chuva não é que vai ter menos água no planeta. A quantidade de água no planeta, ela se mantém constante. Só que essa chuva vai cair num período menor, então você vai ter precipitações muito grandes que também vão causar inundações. Então essa adaptação das cidades, a mudança do clima ela é fundamental. E muitas vezes ela vai implicar retirada de aglomerados urbanos e de áreas que são suscetíveis a esses eventos climáticos extremos. Você falou de área habitada. Recentemente a gente teve Guapiaçu aqui, o fogo chegando nas casas. Teve uma outra cidade, eu não me lembro o nome agora, mas aqui na nossa região também, atingindo casas, fazendas, enfim, ranchos ali. Uma coisa pavorosa. E outra coisa que está sendo discutida hoje no Congresso, né? Eu falei da lei do manejo integrado do fogo, da adaptação às mudanças do clima, o investimento em tecnologia, né? O governo agora está facilitando a liberação de recursos até para os estados e municípios para combate a incêndios, mas uma discussão que está em pauta agora é o aumento das penas para o crime de causar incêndio, né? Porque a gente está percebendo que estão havendo algumas ações, muitas vezes até orquestradas, algumas com interesse econômico, algumas até com interesses políticos, né, de desgastar governos, e a punição, as pessoas não são punidas, né? Tem uma dificuldade, às vezes, na investigação, de encontrar os autores, mas também as penas são muito brandas. Então, hoje tem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, aumentando as penas para essa prática criminosa. Você falou do incêndio criminoso, era uma pergunta que eu ia te fazer. Primeiro, o que motiva uma pessoa a ir lá e pôr fogo num parque estadual, num parque federal, que a gente viu casos aí de lugares totalmente isolados pegando fogo, ou a possibilidade desse fogo surgir espontaneamente, ali uma combustão espontânea, ou não, quando tem fogo num lugar desse, foi alguém que colocou mesmo. E o que motiva alguém a fazer isso? Sim, esses incêndios que acontecem agora nesse período seco, 99% ou mais, né, são de origem criminosa. Existe fogo natural, inclusive o cerrado, por exemplo, ele evoluiu com um regime natural de fogo. O fogo natural ele pode acontecer por duas maneiras, uma menos comum, que é a combustão espontânea de material orgânico em decomposição. Então, por exemplo, um animal morto, durante o seu processo de decomposição, ele gera gases, né, gases inflamáveis, e aí com uma temperatura muito alta isso pode entrar em combustão. Mas a forma natural mais frequente de fogo é o fogo causado por raio. Agora, quando o fogo é causado por raio, ele ocorre num período que você está próximo das chuvas, geralmente no início do período chuvoso ou no final do período chuvoso. Então, ou é um momento, se for no final, a vegetação está bem úmida, esse fogo não se propaga com muita intensidade e nem atinge grandes áreas, e no início do período chuvoso ele vai ser apagado naturalmente pelas chuvas. Esses incêndios que ocorrem agora não estão ocorrendo raios no país, não tem explicação que não seja o incêndio causado pelo ser humano. E as motivações são várias. Uma que é muito frequente é a grilagem, por exemplo. Na Amazônia, isso ocorre até em Brasília, esses incêndios que aconteceram recentemente na Floresta Nacional de Brasília. Onde eu moro, lá em Brasília, nós ficamos, o mês passado, 3 dias respirando fumaça numa região central de Brasília. Então o pessoal coloca fogo com o objetivo de ocupar as áreas, né? Retirar a vegetação, colocar pastagem, colocar gado, muitas vezes para espantar comunidades tradicionais que ocupam o território, então assentamentos, terras indígenas, muitas vezes a indústria da grilagem ela coloca fogo para que essas pessoas sejam expulsas da terra para poder ocupar. Tomar conta. Muitas vezes é por atividade agrícola mesmo, por exemplo, de espalhar cana-de-açúcar, lembrando que existe autorização para queima controlada, no caso de uso agrícola, mas ela não pode acontecer nesse período seco. Nesse período seco não existe fogo autorizado, mas mesmo assim as pessoas colocam fogo e às vezes é para causar mesmo prejuízo
material, existem pessoas que, infelizmente, não estão conscientes. Outras fazem um uso do fogo achando que não vai causar tanto problema, porque, de fato, se você pegar 30 anos atrás, a situação não era tão grave. Mas a gente tem que entender que hoje o uso do fogo pelo ser humano ele tem que ser muito diferente do que era antigamente, porque o clima não é mais o mesmo. E até o senhorzinho ali que culturalmente juntava as folhas no quintal do rancho ali, do sítio, enfim, da chácara, punha fogo para queimar ali, hoje isso pode gerar uma tragédia, né? Exatamente, porque você não consegue mais controlar como controlava antes. Parece que não, mas um pouquinho mais seca que esteja a vegetação em relação ao que era antigamente, o controle do fogo já é muito diferente. Você falou dos ventos, por exemplo. Os ventos mais intensos também são consequência das mudanças climáticas, porque é o calor da atmosfera que promove diferença de temperatura e de pressão e forma ventos mais intensos também. E o vento hoje ele espalha para regiões muito mais distantes, né? Você percebe que o incêndio começa e ele se propaga muito rápido por áreas muito extensas. E às vezes uma fagulhinha ali que sai, não é nem que vai avançando o fogo, uma fagulhinha que cai um pouquinho adiante já destrói tudo. Ô Joaquim, pelo que você tem acompanhado as reuniões aí com o pessoal do meio ambiente, os institutos aí, o Chico Mendes, o IBAMA, nós temos previsão aí para os próximos dias de uma normalização de chuvas. Qual que é a previsão? Porque a gente olha nos climatempo da vida aí, não tem chuva prevista, mas a gente sabe que às vezes não é 100%. Vocês lá com, enfim, satélite, mapa, tem uma luz no fim do túnel aí? Sim, eu tenho participado de reuniões, principalmente com o Instituto Chico Mendes, né? Estive numa oficina que eles fizeram em Roraima sobre o planejamento da proteção, que envolve fiscalização e combate a incêndios florestais. Semana passada também estava numa reunião com eles sobre esse assunto. A previsão é que nós só vamos ter chuva suficiente para tornar a situação menos emergencial, vamos dizer assim, mais controlada a partir de novembro. Então, nós ainda temos aí um mês, praticamente, que vão ocorrer algumas chuvas isoladas, pontuais, que não vão ser suficientes para garantir uma tranquilidade. Então, o que está se pensando nesse momento, aumentar ainda a estrutura de combate a incêndios florestais, né, porque nós temos um mês aí que ainda pode ser crítico em várias partes do país, está sendo, nós estamos tendo fogo ocorrente aí, por exemplo, na Ilha do Bananal, né, no Tocantins, onde tem populações indígenas. Então, essa emergência de combate agora, ela permanece pelo menos durante o mês de outubro. No mês de novembro, se tudo ocorrer como previsto, nós vamos ter chuvas que vão possibilitar um planejamento para o próximo período seco. Então, assim, nós estamos vivendo um momento que não dá para dizer assim, ó, está chovendo, agora todo mundo fica tranquilo. Não, esse período de chuva, que a gente espera que dure o máximo possível, vai ser um período onde todos os governos nas 3 esferas federativas vão ter que investir muito em planejamento, porque no ano que vem nós vamos ter uma temporada seca de novo. Esse é o novo normal. A previsão é isso mesmo, né? Dos próximos, cada ano se repetir essa estiagem, não é um fenômeno isolado. Não, infelizmente, é claro que em anos que a gente tem eventos como El Niño, El Niña... Sazonalmente pode ter uma melhora, pode ser mas... uma melhora ou às vezes agravar um pouco, mas o que os cientistas estão dizendo é que nós estamos vivendo um novo normal, né? O Carlos Nobre, por exemplo, que é um cientista que estuda muito essa questão das mudanças climáticas, ele diz que elas estão acontecendo de forma mais grave do que os cientistas previam, né? Então, não existe mais não podemos mais entender esses eventos climáticos extremos como algo pontual, que vai ocorrer de vez em quando. Não, isso tem que ser incorporado na rotina de planejamento da administração pública. Nem sei se foi esse Nobre ou um outro cientista, até viu uma reportagem, ele falou, a gente sabia que era inevitável essa mudança climática, mas nem eu imaginava que seria... tão para já, né? Porque os modelos matemáticos, computacionais, climáticos, eles não conseguiam, pelo menos, captar esse efeito de looping, né? Esse efeito da progressão geométrica, porque um agravamento da situação climática, ele desencadeia outros agravamentos decorrentes, né? Então, aquela coisa, a temperatura aumenta 1 grau. Esse aumento de 1 grau na temperatura média, ele vai desencadear uma série de fenômenos
que aumentam a liberação de gases de efeito estufa que estão fixados ou na vegetação ou no solo para a atmosfera. Então, se um aumento da temperatura média desencadeia novos incêndios florestais, todo esse carbono da floresta ele vai para a atmosfera. O degelo, né, o descongelamento do permafrost, né, aquelas áreas polares constantemente congeladas, quando ele descongela, todo aquele metano, aqueles gases que estão fixados no solo vão para uma quantidade muito maior para a atmosfera. Então, isso vai agravando cada vez mais. Isso não foi, talvez, perfeitamente captado pelos modelos, mas é lógico que os cientistas sempre estão recalibrando, né, esses cálculos e o cenário, infelizmente, ele é de maior gravidade do que se imaginava. Bom, só o tanto de carbono que o Brasil emitiu nesses últimos meses aí com essas queimadas já... Exatamente, nós planeta, tivemos, né? pontos, né, que você colocou no começo, né, São Paulo, Brasília também teve um dia que Brasília foi a cidade mais poluída também do ficou mundo. Numa situação Sim, e hoje o Brasil, nesse período de seca, o Brasil está sendo o maior emissor de gases de efeito estufa. Os incêndios florestais, eles estão superando, inclusive, a queima de combustíveis fósseis por outros países, né? E isso é uma discussão importante no cenário internacional, porque o Brasil não está entre os países desenvolvidos que vamos dizer assim, que era considerado historicamente os maiores emissores, né? Mas hoje ele é o maior emissor e também historicamente ele está lá, por conta do desmatamento, ele está aí entre os 6 primeiros também. Então o Brasil tem uma responsabilidade grande também com essa situação global. Barbaridade. E o ano que vem a gente tem a COP30 no Pará, né? COP30 ou COP29? 30, não, é 30, né? Isso. COP30. Então assim, e o Brasil precisa, né, mostrar resultados, né, da última vez que eu vim aqui no teu programa, a gente estava numa situação política muito diferente, né? A gente estava falando, me lembro, de desmonte, né, da estrutura ambiental. Hoje nós estamos tentando construir uma estrutura de gestão ambiental no país que não é só para, vamos dizer assim, para recuperar o que foi desmontado, mas para atender uma demanda que nunca existiu, né? Hoje nós temos que ter uma governança ambiental como jamais tivemos, e não porque foi desmontado ou não, é porque a realidade se impõe de uma forma que a estrutura que a gente tinha não é mais suficiente para atender a gestão ambiental. Perfeito. E até pegando esse gancho, os países aí signatários do Acordo de Paris, principalmente a Alemanha, a Noruega, a Dinamarca, eles têm colaborado com aquele Fundo Amazônia, que eu vi a ministra ou até o presidente Lula falando recentemente que precisam ajudar, porque só a gente não dá conta. Sim, as doações para o Fundo Amazônia elas foram retomadas, mas hoje se colocam outras questões, né, no debate internacional. Então, por exemplo, os mecanismos de perdas e danos. Muitos países que contribuíram menos com as mudanças climáticas, eles estão sendo muito afetados pelos efeitos, né? Então, a necessidade de que os países que mais contribuíram com a alteração climática contribuam financeiramente, ela existe. E hoje, esses países, mesmo doando para o Fundo Amazônia, né, têm demonstrado algumas preocupações, mas elas estão muito aquém da responsabilidade deles, né? Então, a cobrança por financiamento climático, até mesmo pela conservação da Amazônia, né? O Brasil tem um ônus de conservar a Amazônia, uma região do país menos desenvolvida economicamente, você tem uma quantidade de pessoas muito grande lá que precisam viver, precisam produzir, como nós que estamos aqui no centro-sul do país, mas nós não podemos destruir a floresta, como foi feito aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, para gerar renda para essas pessoas. Então, alguém tem que financiar essas práticas sustentáveis, que elas ainda não têm uma escala de mercado suficiente para serem autossuficientes, assim, né? Gerar renda por si só. Então, é importante que a conservação da Amazônia tenha financiamento não só brasileiro, mas de todos os países que podem se beneficiar com os serviços ecossistêmicos que a floresta presta. E uma área continental, né? Imensa, uma imensidão, né? Exatamente. Legal, gente. Conversei com o Joaquim Maia Neto, consultor ambiental do Senado, falando um pouco desse clima extremo que estamos vivendo, essa estiagem sem precedente, que tem gerado queimadas sem precedentes. Joaquim, só para a gente encerrar, 2 curiosidades aqui. Você falou de queimada em cana, ainda pode usar o manejo do fogo? Não, no estado de São Paulo, Eu achei que era proibido. No estado de São Paulo é proibido, a legislação, isso é regulado por legislação estadual, né?
Eu não sei se te falar se hoje algum estado permite. Mas São Paulo é proibido, né? É proibido e isso nunca pode ser feito no... nesse período de seca extrema. Existe legislação que permite em vários estados, não necessariamente para cana, mas para outras atividades agrícolas. Mas ela nunca é autorizada no período mais seco. Mas não tem a legislação federal, ela não proíbe, ela remete aos estados. O que é proibido é você usar o fogo sem autorização. E outra curiosidade também, com a tua experiência, o uso de helicóptero, avião, quando a gente vê passando, jogando aquele monte de água, é efetivo aquilo? Porque a gente vê, parece que não faz nem efeito. Não, ele é efetivo sim, ele é importantíssimo. Você tem tanto aqueles aviões de uso agrícola que são adaptados, né? Existem aeronaves maiores, né? O Brasil ainda usa muito pouco, usa mais esse Air Tractor, que é um avião de pulverização agrícola, que tem tanques adaptados para jogar água, e tem o uso dos helicópteros também. É muito importante porque sozinho ele não resolve o problema, mas quando você joga água na linha de fogo, você reduz a temperatura ali, facilita o combate terrestre. Chegar, exatamente. Né? Legal. E pelo jeito aí a profissão de brigadista tem tudo para se desenvolver. Até vi uma reportagem outro dia do como o mercado de brigadista está aquecido, tem todo um treinamento, equipamentos, né? E o Congresso está discutindo agora a regulamentação da profissão de brigadista também, que é importantíssima. Agora se torna uma profissão fundamental nesse cenário de mudanças climáticas. Legal. Joaquim, quero te agradecer. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, deixar o recado aí à população, a importância da consciência ambiental, né? Isso. E até usar com racionalidade a água. Estamos vendo aí um período de estiagem severa e isso é próprio SEMAI alertando aí para o uso consciente de água, não ficar lavando carro, calçada e tudo mais. E as pessoas ainda fazem muito isso, né? Varrer a calçada com água, né? Mas essa questão do fogo sempre é bom frisar. É uma coisa que pode parecer inocente, né? Jogar uma ponta de cigarro ou fazer uma fogueira, queimar lixo, pode se tornar um incêndio florestal muito danoso, inclusive economicamente. Então, o recado que a gente deixa para a população é evitar, né, não usar o fogo nesse período seco, porque a tragédia pode ser muito grande. Legal. Joaquim Maia Neto, consultor ambiental do Senado, ex-servidor do ICMBio e do IBAMA. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho aí. Tomara que você consiga levar sabedoria para os nossos governantes aí adotarem as políticas públicas necessárias. Eu que agradeço a oportunidade, Alexandre.